Bonjour, tout va bien? Bon, on avance là, on est au cours numéro 4, au niveau avancé. On va parler de pronoms et adverbes indéfinis. Je vous demande patience, ok? Parce que ces cours et plus, je sais pas, 4 ou 5 cours, les prochains 5 ou 4 cours, on va beaucoup parler de grammatique, ok? Mais c'est très important, tá? Gente, é muito importante que vocês saibam gramática. Especialmente no nível que vocês estão, ó. Lê aí, ó. Avancei. Então, força, você já passou por todos os cursos anteriores. E agora você não tá no curso avançado. Então, a gente fala de pronome, ó. Todos os pronomes. A gente vai zerar os pronomes pra conseguir realmente falar, olha, estou no nível avançado de francês, sei até os pronomes. Ok? Então, faites attention et on va commencer maintenant. Bon, on a des pronoms et adverbes indéfinis. Par exemple, si on veut dire qui ou quem, à la forme affirmative, je dis quelqu'un, donc alguém. Ou la forme négative, personne ou ne personne. Qu'est-ce que c'est personne? É pessoa também. Mas, nesse sentido aqui, tá dizendo ninguém, personne, ok? Totalité. Totalité, je veux dire tout le monde, ok? Toutes les personnes, tout le monde, ok? Bon. Pour dire quoi, né? Ou o que, em português. Si c'est la forme affirmative, on utilise quelque chose, ok? Seja alguma coisa. La forme négative, né, rien. Rien, ça vient du mot nada, ok? Donc, rien. Et la totalité, tu. Ok. Pour dire un lieu indéfini, à la forme affirmative, j'utilise quelque part. À la forme négative, j'utilise nulle part. Et la totalité, j'utilise partout. Ok, regarde, tous ces mots-là, je dis que c'est indéfini, ok? Quand, par exemple, on ne sait pas uma coisa, je dis quelque chose, ok? Quand je ne sais pas, quand algo não está em nenhum lugar, nulle part, ok? Ok, par exemple. On va continuer au tableau. Non, on ne va pas continuer, on va continuer aux exemples. Regarde. Là, ça va être clair. La première phrase. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Personne, avec ne, ça veut dire ninguém. Então, eu não vejo ninguém. Je ne vois personne. Il a déjà mangé, il ne veut rien. Il a déjà mangé, il ne veut rien. Rien, nada. Il a déjà mangé, il ne veut rien. Donc, j'utilise la forme négative de quoi, ok? Se eu quisesse dizer ele já comeu, não, ou ele não comeu e ele quer algo, eu diria il n'a pas mangé, il veut quelque chose. Entenderam? Porque é importante esse quadro para a gente ver o sentido da frase, muda o advérbio ou pronome indefinido, ok? Olha só a próxima frase. Tout le monde aime du chocolat. Tout le monde aime du chocolat. Estou dizendo que todo mundo gosta de chocolate. Olha como é igual no português. A gente também fala todo mundo gosta de chocolate. A gente não sabe quem é esse todo mundo, mas a gente usa como um pronome indefinido. Tout le monde, ok? Mesma coisa que no português. Tu es libre. Tu voyages toute seule partout. Toute seule partout. Tu es libre. Qu'est-ce que c'est libre? Oui, c'est de la liberté, ok? Et tu voyages toute seule
partout. Je veux dire que tout le lieu indéfini, je ne sais pas quel lieu, ok? Tu voyages partout. Ok? Tu as besoin de quelque chose? C'est bien utiliser cette phrase-là. Tu as besoin de quelque chose? Donc, quelque chose, c'est alguma coisa. Não sei o que você precisa. Você está precisando de alguma coisa? Repara que é muito parecido com o português. O que você precisa saber são essas palavrinhas. Por isso que você vai repetir comigo essas frases para pegar bem. Olha só, repita aí. Je ne vois personne. Il a déjà mangé. Il ne veut rien. Tout le monde aime du chocolat. Tu es très libre. Tu voyages toute seule partout. Et tu as besoin de quelque chose? Ok? Allez, on va avancer. Là, on va voir bien parce qu'on va appliquer tout ça qu'on a vu. On a vu, chez un texte, ok? Eu já vou colocar num contexto maior e aí vai ficar mais claro. Olha só essa frase. Un jour, on s'est arrêté dans le centre-ville de Berlim pour dîner. Então a gente parou, mas a gente não sabe onde. Então eu vou lá na tabela, que é onde, e procuro um lugar que eu não sei qual é. Quelque part, ok? Quelque part. Lembrando sempre, você pode parar o vídeo e fazer sozinho, ok? Dans le centre-ville de Berlin pour dîner. On est comprenait au menu. On est comprenait. A gente já sabe ali que é negativo, né? Tem o ne. E tô falando quoi. Au menu, c'est quoi? C'est pas qui ou c'est quoi. Alors, forme négative. Rien. On ne comprenait rien au menu. Et il n'avait qui parlait français. N'avait, alors négation, il n'avait qui parlait français. Qui, c'est quem. Regarde. Qui, la forme négative. Personne. Il n'avait personne. Personne qui parlait le français. C'est du zen, ok? Qui parlait le français. Alors, on a choisi au hasard. On a choisi quoi? Je sais pas, c'est indéfini, ok? J'ai choisi alguma coisa lá, ok? Donc, j'ai choisi quoi? Je ne sais pas, alors, indéfini et forme affirmative. Quelque chose. J'ai choisi, on a choisi quelque chose. O azar. O que é o azar? O azar, gente, é tipo, por sorte, né? Não azar, não é de azar. É tipo alguma coisa assim, sem pensar muito. Je choisi couleur de cheveux au hasard, ok? Eu escolhi uma cor de cabelo lá na hora, o azar, sem trop réfléchir, ok? Sem refletir muito. Et on nous a servi du serpent. Olha o que aconteceu. Eles escolheram alguma coisa, o azar, e serviram para ele serpente, gente. Olha que loucura. Aí a história continua. N'a voulu goûter les plats, sauf Isabelle. Tô falando de quem que não quis provar o prato, desculpa. Todo mundo, né? Ninguém queria. Como eu digo ninguém, aqui ó, que personne, ok? Personne
n'a voulu goûter les plats, au plat, sauf Isabelle qui a mangé. Je veux dire qu'elle a mangé tout ce qu'il y avait, ok? Elle a mangé quoi? Elle a mangé tout. Ok? J'ai pas une quantité spécifique. Je sais pas, c'est indéfini. Ok? Donc, tout manger. Tata a été étonné. Qui est étonné? Je sais pas. Je sais pas, alors je viens au tableau des pronoms adverbes définis. Je cherche qui. Et je veux dire, bon, tout le monde, non? Parce que tout le monde était étonné. Si elle était la seule, tout le monde était étonné. Qu'est-ce que c'est étonné? À ce stade, ok? Donc, je vais lire tous les textes. Et après, vous pouvez lire chez toi. Un jour, on s'est arrêté quelque part dans le centre-ville de Berlin pour dîner. On ne comprenait rien au menu. Il n'avait personne qui parlait français. Alors, on a choisi quelque chose au hasard et on nous a servi au doux serpent. Personne n'a voulu goûter au plat, sauf Isabelle, qui a tout mangé. Tout le monde a été étonné. Ok? Vous pouvez pauser la vidéo et lire si vous voulez. Les prochains textes. Tata nous a dit que certains habitants de la campagne n'ont encore jamais vu des Brésiliens. Qui a dit? Je sais pas. Donc c'est indéfini, n'est-ce pas? Donc on va au tableau indéfini, qui sont un peu moches. Je vais pas effacer. Moche é feio, tá? Então tô falando, olha, tá feio, vou apagar. Então, qui a parlé? Je sais pas. Je viens au tableau qui et forme affirmative, quelqu'un. Quelqu'un nous a dit que certains habitants de la campagne n'ont encore jamais vu des Brésiliens. C'est vrai que quand on s'aventure dans les pays, où nous allons, où on va, où. Et je ne sais pas où on va. Alors c'est quelque part. Quelque part. Où nous allons, nous attirons la curiosité des qui, des qui. Je sais pas, indéfini. Je viens là, qui, de quelqu'un, mais je pense que il a un sens plus ample, n'est-ce pas? Donc c'est tout le monde. La curiosité de tout le monde. Tout le monde. Quand on parle et qu'on fait, c'est la nouveauté pour eux. C'est difficile, hein? Parle. On parle quelque chose. Alors, quelque chose qu'on parle. Quelque chose qu'on parle. Faire. Faire. On fait aussi quelque chose, alors. Quelque chose. Et quelque chose qu'on fait, c'est de la nouveauté pour eux. Então, qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente fala, ou qualquer coisa que a gente faz, é novidade para eles. Vous avez compris les textes? Bon, je vais tout lire encore une fois, et après, vous pouvez lire, pauser la vidéo et lire. Ok? Quelqu'un nous a dit que certains habitants de la campagne n'ont encore jamais vu des Brésiliens. C'est vrai que quand on s'aventure dans les pays, quelque part où nous allons, nous attirons de la curiosité de tout le monde. Quelque chose qu'on parle et quelque chose qu'on fait, c'est de la nouveauté pour eux. Qu'est-ce que c'est attirer la curiosité?
expression importante. Attirer la curiosité. Attirer la curiosité, c'est chamar l'attention. Donc, c'est une expression en français. Attirer la curiosité. OK? Ou prendre l'attention. L'attention. Ok? Então, chamar a atenção ou atiçar a curiosidade. Duas expressões importantes. Certains habitants. La campanha, já falou essa palavra, interior. Lembrando uma regrinha aqui, ó. Aproveitar esse texto para lembrar uma coisa bem importante. Sempre, né, gente? Après peur, je tenho pronom tonique. Ok? Lembra, né? Mais um pronome que a gente já viu lá no passado. Pronom tonique. Après pour, à moi, par exemple. Ok? Pronom tonique. Toujours. Ok? On va parler de adjectif indéfini et pronom indéfini. Qu'est-ce que c'est un adjectif? Adjectif donne une qualité pour les noms, ok? Donc, par exemple, quelques filles sont blondes e quelques filles sont brunes. Tá, vamos traduzir para vocês fazerem a ligação. Algumas, quaisquer, né, meninas são loiras e outras meninas são morenas, tá? Então, esse quelque tá vindo com fille, tá? Então, é um adjetivo de fille, tá? Se você não tivesse aqui, ó, vamos fazer um exemplo. Se você não tivesse o quelque, filles sont blondes, filles sont brunes, você entenderia bem a frase, ok? Só que você está dando um adjetivo para reforçar uma característica. Agora, o pronome não. O pronome ele substitui o nome. Já falei algumas vezes. Se é um pronome, então ele vai ser o nome principal daquele verbo, daquela frase. Olha só essa frase. Quelques-unes sont blondes, quelques-unes sont brunes. Olha só, se eu tirar o quelques-unes, sont blondes, sont brunes, vai ficar sem sujeito. O pronome acaba virando sujeito. E aí, por isso que eu coloco quelques-unes. Ok? Não apenas quelques. Isso aqui, com quelques-unes ou quelques-uns, é o pronome. O adjetivo é aquele que vai junto com o nome só para reforçar alguma característica. Quelque. Ok? Os dois são indefinidos. Algumas, não sei quem são. E quelques-unes também não sei quem são. Os dois são indefinidos, só muda a função dentro do verbo, da frase. Olha só o próximo exemplo. Plusieurs fleurs sont rouges. Plusieurs sont rouges. Ok? Plusieurs fleurs, que é um adjetivo, porque eu estou dando uma característica para flores, adjetivo. E aqui, plusieurs sont rouges. Olha como ele realmente exerce o papel de sujeito da frase. Plusieurs sont rouges. Ok? Nesse caso, a gente não muda a escrita, ó. Plusieurs, plusieurs. Agora, o próximo exemplo, sim, a gente muda. Ok? Chaque étudiant a sa place. Chaque étudiant a sa place. Je dis, cada estudante tem seu lugar. Chaque étudiant. Eu estou dando uma característica, um adjetivo para étudiant. Chaque. Agora, se eu estou dizendo chacun a sa place, esse chacun, gente, ele, como ele está colado no verbo, que ele precisa estar presente na frase, ele é o pronome. Ele que é o já andando junto com o verbo. Ele que faz o papel ali de conjugar o verbo, ok? Chacun a sa place. Então, cada um no seu lugar. Agora, cada estudante no seu lugar. Deu para entender mais ou menos? Quando chacun quando chaque está sendo usado para pronome, vira chacun, ok? Et tous les élèves sont étudieux. Tous sont étudiants, ok?
Aqui a gente não muda, mas repara como muda a função dentro da frase. Todos os estudantes são estudiosos. Todos são estudiosos. Aqui ele está fazendo a função de sujeito indefinido, né? Tous sont étudieux. E aqui ele está fazendo a função de adjetivo indefinido. Les élèves, que é o sujeito, os alunos. E tous é um adjetivo para os alunos. Ok, gente? Não se preocupe tanto em saber, caso não seja esse o objetivo. Eu sempre faço uma aula para todos, né? Para quem só vai viajar, para quem tá fazendo um curso de francês específico, para quem quer fazer teste de francês, para quem quer fazer, quer estudar na França. Tem algumas coisas tipo isso que você precisa saber, se o seu objetivo é ir mais profundamente. Eu imagino, eu deixei essas aulas para avançado, porque realmente é mais puxado, são detalhes mesmo da língua, mas que se você vai fazer um teste, é preciso saber, tá? Porque se, por exemplo, você colocar assim, chaque a sa place, tá muito errado. Tipo, se você for fazer uma redação e escrever isso aqui, você perdeu muito ponto fazendo isso. Então você precisa saber que chacun, quando ele tá na função do sujeito, é chacun e não chaque, tá? Então, disso tudo que eu falei, o que é mais importante você saber é esses dois aqui que mudam a escrita, né? Que é esse aqui, o chaque e chacun, e quelques-unes, ok? Ou quelques-uns, se fosse masculino, ok? Vamos continuar. Agora a gente vai fazer exercícios, ok? Faites son cours. Autre pas. Regarde, là, j'ai les sujets. Je vais vous donner un caractéristique sujet. Alors, c'est un adjectif. Donc, adjectif indéfini, que eu não sei quantas festas são, algumas festas, quelques. Quelques fêtes sont cool. Autre pas. Ok? Autre pas. Agora eu tô dizendo, gente, que eu tô precisando de um novo sujeito aqui. Então tem que usar o pronome. Quelques-unes. Não, quelques autres. Desculpa. Pas. Tinha visto uma palavra que não tava aqui. Ó, algumas festas são legais. Algumas não são. Ok? Não tem nenhum verbo ali que demande um pronome. Agora aqui sim, olha só a próxima frase. A son propre rythme. A son propre rythme. Olha só. Eu tô falando pra vocês que o pronome é aquele que vai junto com o verbo. Se aqui eu tenho o mesmo verbo, o verbo avoir na terceira pessoa, eu tenho que colocar o chacun. Cada um tem seu próprio ritmo. Claro, eu poderia usar plusieurs a son propre rythme. Não, né? Porque eu tô falando de plusieurs, tô falando de vários. Seria on son propre rythme. Aqui eu tô falando de a, donc chacun. Ok? Ou você pode fazer quelques-unes, quelques-uns, quelques-unes. Não, teria que ser chacun mesmo, né? Eu acho que o mais usado seria o chacun. Ok? En France, il y a type de fromage. Estou dizendo, ó, tem vários tipos de fromage. E aí o vários a gente já viu, plusieurs. Plusieurs, ok? Plusieurs types de fromage. Alors, type de fromage, je donne un caractéristique au type de fromage. Plusieurs, ok? Vários. Ok, passando. Personne à sa place. Là, il change, ok? Parce que je vais donner un caractéristique au mot personne. Alors, chaque personne a sa place, ok? Ou chacun a sa place. O que muda, gente? Mais uma vez, em português agora. O que muda é que aqui eu tô com o verbo colado, gente. Eu preciso de um pronome.
Aqui, personne à sa place já seria uma frase autossuficiente, mas eu quero dar uma característica para personne, então eu pego chaque. Ok? Aqui é um adjetivo, uma característica. Ok? Vamos continuar. Il y a étudiant intelligent. Tô querendo só dar uma característica para estudantes inteligentes. Então eu sei que é um adjetivo. Mas eu tô falando assim de vários, né, gente? Tô falando de sei lá quantos, não tenho esse número. Então é indefinido, adjetivo indefinido, plusieurs. Ok? Vamos lá. Terminar os exercícios que você vai pegar bem. Olha só. Les jardins sont ouverts pendant l'été. Pendant l'été. Eles sont ouverts pendant l'été. Olha só, o verbo tá aqui, o sujeito tá aqui. Já sei, a frase tá meio certa. Só queria dar mais uma característica pro jardim. Eu posso através de um adjetivo indefinido, tá? Olha só. Não sei qual jardim eu tô falando de todos em geral. Então, eu posso, por exemplo, usar quelques jardins. Não, mas estou falando les jardins. Então, tous les jardins. Tous les jardins. Se fosse só jardim, eu poderia usar plusieurs jardins ou quelques jardins. Mas como eu tô falando les jardins, né? Tô falando todos os jardins. Ok? Londres a beaucoup de musées. Sont gratuits. Sont gratuits. Tô falando agora de um pronome que tem que vir antes, né? Tô falando de um verbo ali, sont, então tem que vir um pronome. Um pronome indefinido, porque eu não sei quantos são abertos. Quantos museus em Londres são abertos. Então vamos lá. Plusieurs pode ser, ou tous pode ser, ou quelques-uns sont ouverts. Então, tous, plusieurs, quelques-unes, quelques-uns sont gratuits. Ok? Ok, on va avancer. Je l'invite souvent. À fois, elle tombe malade. Elle tombe malade. Je l'invite. Ok? Souvent, ela é malade. Bom, quero dizer que a cada vez ela tá doente. Eu convido ela toda hora, mas cada vez ela tá doente. Donc, chaque fois. Pourquoi pas chacun fois? Parce que je donne une caractéristique à fois. Ok? Não é um verbo fois. Ali é a palavra vezes. É uma palavra. Só quero dar uma característica para essa palavra. Então, je uso chaque. Ok? Et chez moi, à ces tâches ménagères. Chez moi, à la tâche ménagère. Bom, tem um verbo. A. Ok? Então, eu preciso de um pronome. Indefinido porque eu não sei de quem eu tô falando. Tá. Aqui a gente tem um pronome plural, outro que pode ser plural, pode ser singular, mas o que mais encaixa ali, que é singular e que é bem usado, é esse aqui, ó. O chacun. Então, chacun. Chacun. A ces tâches ménagères. Opa! Fiz uma bobagem aqui, né, gente? A gente viu que chacun é com C. E agora no final da aula já tá dando um bug na minha cabeça. Chacun a ces tâches ménagères. Ok? Bom, essa aula é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais detalhada. Mas como eu disse, essa aula é para as pessoas que realmente querem se aprofundar no francês, que querem saber a função de cada palavra dentro de um texto, dentro de um livro, ok? Então, essa aula é para você que vai fazer um teste de francês, vai fazer um vestibular em francês. É importante você saber cada função de cada pronome dentro. Cada item dentro das frases. Eu falei para você que no final das aulas às vezes dá um bug, ainda mais que hoje eu gravei várias aulas. Mas enfim, gente. Je vous attends au prochain cours et à la prochaine.